a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco. Isto será o primeiro webinário apresentado aqui em português pela IronFX. Será o primeiro de uma série de vários webinários que irão ocorrer nos próximos meses. Este primeiro será, como o próprio título indica, a Introdução ao Mundo do Forex 1.0, portanto será um nível muito básico, será uma primeira abordagem ao mundo do Forex, onde iremos explicar conceitos apropriados para iniciantes. No próximo dia 7 de fevereiro iremos ter a continuação, portanto, deste webinário, Introdução ao Mundo do Forex 2.0, e à medida que iremos apresentando estes webinários, a ideia será que tenham um grau de dificuldade crescente. Portanto, à medida que formos avançando nos diversos tópicos, que o nível de dificuldade dos conceitos que serão apresentados gradualmente vá aumentando. Dessa forma, o terceiro webinário será Análise Técnica 1.0 e teremos uma abordagem à plataforma MetaTrader 4. Este terceiro webinário irá ocorrer no dia 21 de fevereiro. Posteriormente teremos o Análise Técnica 2.0, que será no dia 7 de março, e os últimos dois webinários irão abordar temas da análise fundamental e eventos macroeconómicos. De forma a darmos aqui início, como disse anteriormente, este webinário será apresentado por mim, Joel Rodrigues, e pelo meu colega António Campos. Ambos somos account managers aqui na Iron e estamos presentes no escritório de Lisboa. Eu vou deixar o Carlos também introduzir-se. Ora, muito boa noite a todos os participantes. Esta pequena apresentação, portanto, eu irei abordar aqui alguns temas mais gerais e o Carlos ficará encarregue de abordar temas mais relacionados com a própria negociação em si, mas obviamente mantendo aqui o grau de dificuldade. Portanto, temas bastante básicos e acessíveis. Antes de iniciar, deixar aqui um pequeno aviso relativamente a esta apresentação. Não irei estar a amassar-vos ao ler aqui o texto todo, mas o importante a reter é que, por um lado, a informação deste documento é confidencial, portanto, nós iremos providenciar o acesso a este documento a posteriori, através de cada um dos account managers, mas o mesmo não deverá ser distribuído por terceiros. E o ponto-chave que eu gostaria de reter aqui, portanto, é que quer o Forex, quer o chefe deixam produtos alavancados e que envolvem um alto nível de risco. Portanto, isto significa que, ao investirem nestes mercados, é possível perderem a totalidade do capital. São ainda produtos que poderão não ser adequados a todos os investidores e, nesse sentido, todos os participantes deverão garantir que compreendem os riscos envolvidos. Tem também um acesso direto à liquidez interbancária e que, neste caso, será alcançada através aqui dos serviços da IronFX enquanto Prime Broker. Iremos então iniciar os conceitos e, no fundo, vamos começar pelo início, ou seja, o Forex. O que é o Forex, ou a abreviatura FX, ou mercado de divisas? No fundo, o Forex é uma forma de troca, negociação global e descentralizada de divisas internacionais. Isto é feito como? No fundo, a taxa de câmbio é um preço, portanto, é o número de unidades de uma moeda que é necessário para adquirir uma outra moeda. Neste caso, alguém irá comprar ou vender a moeda de um determinado país em comparação a outra. E daí este mercado funcionar em pares. Portanto, são sempre pares de moedas onde uma estará relacionada diretamente com a outra. Como é que é determinado, portanto, aqui o preço? O preço do mercado
é determinado pela interação da oferta e da procura nesse próprio mercado. Ou seja, a taxa de câmbio entre duas moedas irá ser determinada pela interação dos diversos participantes, quer sejam eles institucionais ou privados, no mercado cambial e que se denomina como mercado Forex. Como é óbvio, quase todos os países do mundo têm a sua própria moeda, daí verificarmos a existência de mais de 100 moedas diferentes, onde temos, por exemplo, o dólar, a rupia, o peso ou o euro, no nosso caso, em que é partilhado por diversos países. Portanto, a mesma moeda é partilhada em diversos países. E estas moedas, no fundo, são usadas no dia-a-dia para efetuar transações entre os diversos agentes económicos. Portanto, quando se fala, por exemplo, em importação e exportação, no fundo estamos a comprar ou vender produtos que irão ser adquiridos numa moeda diferente da nossa, ou que possivelmente será uma moeda diferente da nossa. A moeda é também necessária para a condução, portanto, obviamente, das negociações e das transações económicas existentes entre estes agentes. Dessa forma, é necessário que exista um mecanismo para providenciar acesso às moedas estrangeiras. No fundo, se iremos comprar um bem que nos é vendido por uma entidade ou uma empresa que opera noutro país e que tem outro mercado, outra divisa, no fundo, teremos que pagar esse bem ou esse serviço na divisa desse país. E logo teremos que arranjar forma de nós próprios adquirir essa moeda. E é que irá entrar o mercado Forex. O mercado Forex é também o maior mercado do mundo. Ou seja, é o mercado mais líquido no mundo, onde se efetua um maior volume de transações diariamente. E ao contrário do que acontece no mercado de ações, este é um mercado descentralizado e é livre de regulação governamental. É denominado como um mercado OTC, tem o acrónimo Over the Counter. As transações são feitas geralmente em montantes significativos, uma vez que tem também a participação de players institucionais, com grandes volumes de transações, e não está muito estruturado para negociações de pequenos montantes. Eu irei apresentar aqui um breve vídeo elaborado, portanto, pelo nosso departamento de marketing da Iron, que sucintamente resume aqui estes conceitos que eu indiquei. Eu peço desculpa em inglês, não tem legendas, mas nós futuramente iremos trabalhar para que essas legendas existam e sejam incorporadas nesse vídeo, de forma que quando tiverem acesso a estes conteúdos, o vídeo já estará com legendas em português. What is the Forex market? The Forex market is one of the largest and most liquid markets in the world. In a single day, there is over $4 trillion traded. Now that is a lot of money. Traders and speculators try to predict, using various methods, the direction in which the markets will go, and hope to earn pips or profits by buying or selling one currency pair against another. Every day, euros are exchanged to yen to US dollars to Swiss francs, and so on. In fact, there are over 100 different currency pairs which can be traded. This exchange is done in a market called the Foreign Currencies Exchange, also known as FX or Forex. If an EU resident was going to Japan, he or she would need to exchange their euros into Japanese yen. The savvy traveller would always try to find the exchange centre which offers the very best exchange rates. Now imagine that this traveller was going to exchange 1 million euro. With this amount of cash, the conversion rate would really play a significant role, as even a 0.01 change would make a substantial difference. In essence, this is what
Ora, voltando aqui à nossa apresentação, como puderam verificar, portanto, existem inúmeros pares de moedas que podem ser negociados. E o mercado Forex insere-se, obviamente, no mundo da finança, ou seja, funciona como um outro mercado, no entanto, tendo as características que já foram previamente anunciadas. Portanto, é o mercado mais líquido do mundo, onde se negociam diariamente volumes que oscilam entre os 4 e os 5 trilhões de dólares. Portanto, este facto de ser o mercado mais líquido do mundo é algo bastante vantajoso do ponto de vista do investidor. E o António talvez possa mencionar isso um pouco mais à frente, porque tem a ver com as oportunidades de entrada e de saída no mercado. Mas, resumidamente, que tipos de mercado é que existem no mundo da finança? Portanto, temos mercados capitais, onde se negociam ações e obrigações, que poderão ser, quer por um lado, títulos do Tesouro, ou seja, um país a emitir essas obrigações, como poderão, por outro lado, ser obrigações a título privado, ou seja, empresas privadas que pretendem financiar-se e emitem estas obrigações de forma a ter acesso a esse financiamento. Temos o mercado das divisas, portanto, que é o nosso foco e onde irá incidir principalmente aqui esta pequena apresentação. Temos o mercado de ações e de índices, mercados de matérias-primas, onde, por exemplo, através de produtos derivados como os futuros, se poderá especular no preço de matérias-primas como o petróleo, o café, a soja, portanto, e temos, como eu estava a falar, mercados específicos só para produtos derivados, opções, futuros, contratos. Existe uma panóplia de opções que poderão ser utilizadas aqui neste mercado. Deveríamos ter em atenção que os mercados financeiros estão interligados. E um pequeno exemplo disso é o facto de, por exemplo, um país que é fundamentalmente produtor ou tem inúmeros recursos naturais e é produtor de uma determinada commodity ou matéria-prima, se a procura dessa matéria-prima tiver oscilações, quer seja uma redução ou um aumento, isso irá ter impacto na procura que existe na divisa desse próprio país. E, portanto, temos aqui uma correlação lógica entre, por um lado, o mercado Forex e o mercado das matérias-primas. E, portanto, é um conceito importante e que devemos ter em consideração quando estamos a investir, que as várias áreas destes mercados financeiros, todas elas estão interligadas e que um efeito num determinado mercado poderá ter impacto num outro mercado diferente. E porquê é que devemos negociar no mercado Forex? Portanto, como disse anteriormente, é um mercado líquido e, portanto, surgem inúmeras oportunidades, quer de entrada, quer de saída do mercado. É um mercado fácil de entrar porque, por um lado, não exige montantes muito elevados para se iniciar a negociar. É um mercado que tem alavancagem e, portanto, isso permite, de certa forma, por um lado, reduzir a quantidade de dinheiro necessário para abrir determinadas posições. Por outro lado, estamos também um pouco mais expostos ao risco através dessa alavancagem. É um mercado que não tem limitações de tempo, portanto, não é como, por exemplo, a Bolsa de Valores em Portugal, que está aberta e só se pode negociar das 8 da manhã às 5 da tarde. Neste caso concreto, o mercado Forex está aberto 24 horas por dia, durante 5 dias da semana. É um mercado onde existem baixos custos operacionais, quer a nível das comissões, quer a nível dos spreads, e como é um mercado muito concorrencial, onde existem centenas de brokers, isso faz com que as condições oferecidas para o investidor, elas próprias sejam também mais competitivas e, portanto, tendencialmente existe uma redução ao nível dos spreads e dos custos de transação associados a este mercado. Por outro lado, o software é, na sua grande maioria,
grátis, portanto qualquer pessoa ou investidor poderá descarregar uma conta demo. Aliás, nós na IronFX, portanto, fornecemos esse tipo de contas demo, onde o investidor pode descarregar de forma totalmente gratuita essa conta e pode iniciar a sua negociação, negociando com dinheiro virtual, entre aspas, mas que permite, por um lado, ganhar experiência e, por outro lado, portanto, ir delineando estratégias de investimento que não necessitem, portanto, de dinheiro real. Na IronFX, sendo diferente aqui de algumas outras corretoras, as contas demo que nós fornecemos aos nossos clientes são ilimitadas e permitem, inclusive, escolher a alavancagem, escolher a divisa em que se quer abrir a conta, escolher o tipo de conta em que se quer negociar. Portanto, oferecemos aqui um conjunto de opções bastante avançados e completos quando comparado com a nossa concorrência. É um mercado também que gera muitas oportunidades através das crises. O que é que, portanto, o que é que isto significa? Significa que quando, por exemplo, temos a crise num país produtor de petróleo, sabemos que, tendencialmente, o preço do petróleo terá a tendência a subir. E, nesse sentido, como verificámos anteriormente, que existe interligação dos vários mercados, isso irá ter também consequências no mercado do Forex. Só fazer aqui uma pequena nota, uma vez que temos aqui um dos nossos espectadores a colocar a questão. O nome do orador, neste caso, eu próprio, é Joel Rodrigues. A seguir irá ter uma parte que será apresentada pelo meu colega António Carlos. Mas, como eu estava a dizer, inclusive quem está minimamente atento, por exemplo, a canais financeiros como a Bloomberg, já deverá ter visto anúncios em que eles próprios informam que crises económicas ou em determinados países que depois têm consequências nos mercados financeiros e que geram muitas vezes volatilidade e flutuações nas cotações das divisas. E isso significa um maior número de oportunidades de entrada e de saída e, obviamente, o objetivo principal será lucrar com essas movimentações e com essa volatilidade. E, por fim, não tem um espaço operacional fixo. Portanto, as plataformas que a IronFX desenvolveu e fornece aos seus clientes podem ser utilizadas quer num computador portátil, quer num telemóvel, num smartphone, num tablet. Portanto, hoje em dia, quem quiser estar permanentemente ligado aos mercados pode fazê-lo através destes dispositivos móveis. É também um mercado muito flexível. Porquê? Porque quando estamos a comprar uma divisa, no fundo, como eu expliquei anteriormente, e funciona em pares, quando compramos uma divisa significa que estamos a vender outra. E significa que podemos entrar em posições de compra e de venda. Portanto, aqui, fazendo um paralelismo novamente com o mercado bolsista, numa ação nós só podemos apostar na valorização daquela determinada ação. No mercado do Forex podemos apostar na valorização ou na desvalorização de um determinado par. E com isso podemos lucrar, portanto, caso obviamente acertemos na direção para que o preço irá flutuar, poderemos lucrar quer com a valorização, quer com a desvalorização de um par. E, portanto, essa flexibilidade aumenta também as oportunidades de entrada e de saída do mercado. Relativamente ao horário, como eu indiquei há pouco, é um mercado que funciona 24 horas por dia. No fundo, e tendo aqui em conta o nosso uso horário, o mercado abre às 22 horas em Sydney e, à medida que, por exemplo, antes de Sydney fechar, irá abrir
em Tóquio e assim sucessivamente, tendo em conta estes 4 mercados principais: Sydney, Tóquio, Londres e Nova Iorque. No nosso caso, uma vez que os horários dos servidores da Iron é o horário GMT mais 2, significa que desde as 10 da noite de domingo até às 10 da noite de sexta-feira, um investidor pode negociar 24 horas por dia de forma ininterrupta. Portanto, é um mercado que só fecha ao fim de semana e, tirando esse período, portanto, pode ser negociado 24 horas por dia. Eu peço desculpa, estou a ver aqui algumas outras questões. Elas estão a ser guardadas e irão ser todas elas respondidas no fim. Eu peço desculpa por não ter mencionado esse facto no início, mas no fim da apresentação, irá existir um período de questões e de respostas, onde teremos todo o gosto em responder às vossas questões. Podem ir colocando as questões à medida que vamos apresentando, mas elas só irão ser respondidas no fim. Eu vou passar aqui a palavra ao meu colega António Carlos, que irá então continuar aqui a apresentação. Pois bem, então passemos então para o mercado Forex, nomeadamente quem são os seus participantes. Mas antes de avançarmos, e também em forma de teste, gostaria que me indicassem quais são as 2 personalidades presentes neste slide e que em muitos dias influenciam e de que maneira os mercados financeiros. Podem escrever no local das questões, podem escrever, quem souber a resposta pode escrever. Ok, pelos vistos, para os nossos participantes sabem perfeitamente quem são, nomeadamente Mário Draghi e o Bernanke. Passando então ao mercado Forex. Quem são os participantes? O mercado Forex faz parte de um grupo muito heterogéneo. Existem grandes instituições financeiras que atuam como os major dealers. Contudo, muitos deles servem apenas de intermediárias e de market makers. Existe uma infinidade de participantes, incluindo bancos comerciais, empresas que compram por elas próprias divisas, clientes particulares, entre os quais se encontram os nossos clientes. Este mercado Forex permite-nos a transação de vários produtos, quer nacionais, quer internacionais. E todos os conflitos entre os vários intervenientes constituem e fazem parte da oferta e da procura agregada de divisas, que vai influenciar o preço e assim definir a sua direção. Como podemos ver neste slide, temos desde exportadores a importadores. Os bancos centrais são, sem dúvida, um dos principais intervenientes dos mercados. Empresas e fundos de investimento também têm um elevado peso no mercado financeiro e que faz movimentar os mercados. As próprias corretoras, que também investem nos mercados, e, como é óbvio, os investidores particulares que atuam nos mercados financeiros, tirando proveito dos mesmos. Desculpe só que é um problema técnico. Ok. Já está resolvido. Bom, o que é que nós temos então para conhecer em termos de conhecimentos técnicos muito básicos para iniciar no mundo do Forex? O par de moeda, neste caso, o produto que nós investimos, é composto, tal como o meu colega já mencionou, por 2 moedas. A moeda base e a moeda de cotação. Neste caso, o euro-dólar. O euro é moeda base, enquanto que o dólar é moeda de cotação. Outros termos que também são importantes ter conhecimento prévio, nomeadamente o long. O long é um termo que é utilizado
para indicar a compra para quando nós entendemos que o mercado irá subir e pretendemos tirar lucro dessa mesma subida. Temos também o curto. O curto significa precisamente o contrário do longo, em que perspectivamos uma queda do mercado, uma queda do par em que estamos a investir. O take profit, ou seja, o target ou o limite em que nós definimos o ponto até o qual a nossa ordem irá atingir e dessa forma fechar automaticamente a ordem que colocamos no mercado com o nosso lucro. Também o contrário, o stop loss. O stop loss é uma importante ferramenta e que todos os investidores, principalmente quem está a iniciar na Forex, deveria utilizar. O stop loss serve para nós limitarmos as nossas perdas. Ou seja, se caso o mercado vá contra a nossa ordem, nós podemos ter resultados menos positivos, resultados bastante negativos. E então, de forma a limitar as nossas perdas, colocamos stop loss, tendo em conta também vários fatores que nós iremos abordar em webinars posteriores, tendo em conta vários fatores que influenciam essa mesma colocação de stop loss. A nível do trailing stop. O trailing stop, também muito utilizado por investidores, é uma outra ferramenta que é utilizada para que, a partir do break-even e determinando nós próprios, enquanto investidores, um determinado número de pips e entre o preço atual e o que nós, posso dizer, não é bem take profit, mas o que nós definimos que queiramos que o acompanhe, ou seja, como é que eu ia explicar melhor? No fundo, o que é que significa o trailing stop? É quando o mercado está a ir na direção que nós pretendemos, portanto, estamos a lucrar com determinado movimento no mercado e antes de ele chegar ao take profit, no fundo, ele pode automaticamente, porque nós definimos, portanto, no fundo, a distância que vai desde o preço atual do par para, no fundo, definir automaticamente um stop loss, mas que é virtual. O que isto significa? Significa que esse stop loss funciona com um take profit. Porquê? Porque mesmo que o preço recue e vá bater naquele stop loss, ele já está em terreno positivo. Portanto, isso significa que, no fundo, irá assegurar sempre um determinado lucro. Pode não ser tão alto quanto nós inicialmente pensámos, mas é uma forma de nos protegermos e, à medida que o preço vai na direção que nós expectamos, portanto, ao definirmos um trailing stop, significa que mesmo que exista uma inversão no preço do mercado, nós já não iremos perder porque o stop loss foi definido acima do nosso preço de entrada e dessa forma garantimos sempre algum lucro. Exatamente. Tal como o João explicou, é mesmo isso o trailing stop. Passando para outro elemento técnico, o PIP. PIP é a medida que mede alterações num determinado par de moeda. É a flutuação no mercado. A nível do spread, pronto, tal como está aqui a ser indicado, este que responde a um ponto. O PIP é baseado, neste caso, no euro-dólar, na quarta casa decimal. Neste caso, como podemos verificar neste exemplo, o euro-dólar está com 1 PIP e 1.7 pips. A nível do spread. O spread nada mais é do que a diferença entre a compra e o preço de compra e o preço de venda. Ou seja, é o que as corretoras cobram, o custo que os investidores têm para investir num determinado par de moeda. Também podemos ver essa diferença, esse spread no gráfico, através do BID e do ASC. São dois outros termos técnicos
que simbolizam a compra e a venda de determinado par de moeda. A título de exemplo, temos aqui uma venda, ou também chamado curto, do euro-dólar, 1,3077,6, com take profit a 1,30,034, stop loss 1,31,068 e trailing stop entre 10 a 15 pips de diferença em relação ao preço atual. Isto aqui é apenas para dar um exemplo que nós podemos colocar no mercado consoante um determinado período e consoante a análise que nós fazemos, e que é perfeitamente importante para quem está a iniciar colocar e ter uma disciplina em colocar sempre o stop loss e o take profit. Tendo essa disciplina, nós vamos aprender a negociar no mercado, nós vamos aprender a diminuir os nossos maus resultados e a maximizar cada vez mais os nossos lucros. Passando então para o Bull e Bear. Bull e Bear, como devem saber, significa touro e urso. Estes dois nomes dos animais foram atribuídos ao longo e curto, respectivamente, por curiosidade, tendo em conta a forma de ataque de cada um destes animais. O touro ataca de baixo para cima, o que corresponde ao longo, ou seja, subida em alta de um determinado par de moeda, enquanto que o urso ataca de cima para baixo, ou seja, o curto e a queda desse determinado par de moeda em que estamos a negociar. Passando então para a explicação dos longos e dos curtos num gráfico. Está em compra ou longo. Significa comprarmos então um instrumento financeiro, por exemplo o euro-dólar neste caso, ou outro instrumento em que pretendemos negociar, com a expectativa de que esse preço irá subir. Como podemos analisar, só um instante. Como podemos analisar, junto aqui deste onde estou a indicar, aqui é uma boa oportunidade de longo de compra, tendo em conta a análise feita em factos passados, em factos históricos passados no mercado. Posteriormente, nós temos a expectativa de que irá aumentar o preço do mercado e então fazemos um longo. À medida que o mercado vai caminhando em alta, à medida que o mercado vai subindo, vai chegar a um patamar em que nós, tendo em conta a análise técnica, iremos verificar alguns indicadores que nos dizem que está na hora de sair desta hora, está na hora de fechar. Neste caso, fechamos a posição, fechamos a ordem e o que podemos fazer é de imediato um curto, uma venda. E é nesse caso que eu estou aqui a demonstrar, em que fechamos a ordem e iniciamos o nosso curto, que agora neste próximo slide, só aqui um pequeno problema técnico. Já está resolvido. Ok. Pronto. Passando então ao curto. O curto vender um instrumento financeiro com a expectativa de que o preço irá descer. Nada mais é, tal como eu demonstrei a imagem, encontrarmos uma oportunidade, tendo em conta a análise técnica que façamos ao gráfico, de que esse preço tem expectativas de descer e, neste caso, fazemos um curto ou uma venda e iremos comprar posteriormente quando esse mesmo preço descer e alcançar o target, o limite em que nós definimos e que achamos que alcançou os seus mínimos para essa mesma ordem. Passando então à negociação em conta real, nomeadamente a MT4 ou MetaTrader 4. A MetaTrader 4 é uma das principais plataformas a nível mundial utilizada para negociação. E neste caso que a Iron utiliza. A Iron, de forma também a disponibilizar algumas ferramentas adicionais à MT4, à MetaTrader,
desenvolver a MT4 Advanced. Com a MT4 Advanced é possível, para além do habitual um click, como é utilizado pelo termo da MetaTrader, nós também disponibilizamos essa mesma ferramenta na MetaTrader, onde incluímos outras ferramentas, nomeadamente o acesso ao nosso website e assim como ao portal do cliente, tudo na MetaTrader, na MT4, sem necessidade de abrir um novo browser. Também oferecemos outro tipo de ferramentas, nomeadamente um painel com todos os pares de moeda em que apenas com um clique podemos abrir ou fechar posições. Eu queria só acrescentar aqui, como mencionei, aqui na Aira nós desenvolvemos e adaptamos esta plataforma de forma a que os nossos clientes e investidores possam ter acesso à negociação de forma permanente. E isso porquê? Porque a MetaTrader 4 poderá ser utilizada, como disse, em qualquer dispositivo móvel, inclusive passamos já, ainda não está disponível para todos os dispositivos, mas em alguns já é possível utilizar a MetaTrader 5, portanto, que irá ser a plataforma de nova geração, digamos assim, e o seguimento da MetaTrader 4. No fundo, os conceitos teóricos e relacionados aqui com o Forex, nesta primeira apresentação, como indiquei, serão curtos e irão ter um seguimento, portanto, na introdução ao mundo do Forex 2.0. Antes de passarmos aqui ao período das perguntas, das questões e das respostas, eu queria só fazer aqui um breve apanhado de algumas características inerentes à Aira. Uma delas é o facto de sermos uma corretora bastante premiada, desde logo de início, numa fase muito inicial da empresa, nós procuramos dar ênfase aqui a esta componente técnica e fizemos um grande investimento para desenvolver essas ferramentas que foram utilizadas e são utilizadas pelos nossos clientes. E isso, desde o início, foi reconhecido também por entidades especializadas nesta área, e daí a atribuição de inúmeros prémios que, como poderão verificar, de ano para ano, felizmente a Iron tem conseguido angariar cada vez mais prémios, portanto é um maior reconhecimento que o mercado e todos os intervenientes têm feito relativamente ao trabalho desenvolvido aqui pela Iron. Vou só citar alguns de forma muito breve, mas fomos recentemente premiados como sendo a corretora que providencia melhor análise técnica, fomos distinguidos como sendo o melhor corretor STP-ECN pela World Finance, fomos distinguidos como sendo o broker com a melhor execução na Feira Internacional de Mercados Financeiros na China. Portanto, isto só alguns dos prémios que este ano não, 2013, conseguimos amilhar. Damos grande importância à segurança dos fundos dos nossos clientes e queremos garantir e prestar o melhor serviço possível aos nossos clientes. E dessa forma optámos por ser licenciados e regulados em todos os mercados onde operamos. Aqui está uma lista de todas as entidades nas quais a Iron está registada e é regulada. No caso em concreto do nosso mercado, o mercado nacional, estamos obviamente ao abrigo, por um lado, quer do Banco de Portugal, quer por outro lado pela Comissão de Mercados de Valores Imobiliários, CMVM. Temos também, derivado a estas licenças e regulações, temos também disponível por essas entidades reguladoras fundos de compensação do investidor. No fundo, isto é uma segurança adicional que os clientes terão ao negociar com a Aira. Não só poderão escolher bancos de renome e de topo para alocar os seus fundos, mas estão também protegidos pelo fundo de compensação ao investidor.
e, resumidamente aqui, top 10 razões para as quais deverão escolher a Iron como o vosso parceiro de investimentos e como broker. Como indiquei, somos totalmente regulados e autorizados, proteção total dos fundos do cliente através, por um lado, de contas segregadas em bancos de renome, quer por outro, através do tal Fundo de Proteção ao Investidor. Temos uma estratégia muito focada no suporte ao cliente e esse suporte é prestado em 46 línguas diferentes e não só, temos também uma presença muito local, daí termos sentido necessidade de abrir aqui o escritório em Portugal para estarmos mais próximos dos nossos clientes portugueses e constituir uma equipa de apoio que vos poderá auxiliar também na língua portuguesa. Temos o acesso a uma conta que permite transacionar em 15 plataformas distintas, lá está, dependendo dos dispositivos que são utilizados para a negociação, e damos acesso a mais de 200 instrumentos financeiros que vão desde o Forex às commodities, aos metais, portanto uma panóplia de instrumentos financeiros nos quais os investidores poderão investir. Temos alavancagem flexível, onde o cliente poderá escolher até um máximo de alavancagem de 1 para 500. Para quem não está muito por dentro, nós iremos abordar mais intensivamente e aprofundar o tema da alavancagem nos webinários futuros. Temos os spreads mais baixos do mercado, a melhor execução, como vimos que foi premiada recentemente. Temos uma profunda liquidez interbancária, ou seja, trabalhamos com 17 provedores de liquidez que, no fundo, detêm quase monopólio de todo o mercado do Forex, são grandes bancos de investimento. Temos um departamento de análise global muito forte e, portanto, diariamente e diversas vezes ao dia estamos constantemente a comunicar com os nossos clientes notícias que vão saindo e análises efetuadas pelo nosso departamento a essas notícias e qual o impacto hipotético que poderão ter no mercado. E temos também as melhores recompensas do mercado para Introducing Brokers. Eu gostaria então agora de passarmos aqui à parte das questões. Eu verifico que tem aqui já algumas questões colocadas, nós iremos procurar responder a todas elas. Eu peço só um pequeno instante para as verificar. Por exemplo, a primeira questão, se poderemos ficar longos ou curtos nos CFDs. Essa resposta é sim, portanto, à semelhança do mercado Forex, é um mercado que permite comprar ou vender. Portanto, no fundo, apostar na valorização ou na desvalorização desses ativos. Temos aqui uma outra questão colocada aqui, se o webinar está a ser gravado e depois irão ter acesso a essa gravação. A resposta é afirmativa. Portanto, através quer dos vossos account managers ou enviando um e-mail quer para mim, quer para o António, nós poderemos fornecer os nossos contactos, irão ter acesso de facto à gravação deste webinário. Uma outra questão, se iremos disponibilizar a MT5, como eu mencionei anteriormente, sim, de momento está disponível só em contas demo e creio que para mais 1 ou 2 dispositivos. No entanto, não inclui ainda PC ou Mac, mas no futuro, portanto, irá ser disponibilizada para todos os dispositivos que temos. Uma outra questão, se é possível depositar o capital em bancos portugueses. Uma vez mais, a resposta é sim. Aliás, especificamente a pensar nos clientes portugueses, a Iron decidiu celebrar portanto, parcerias com entidades financeiras nacionais, nomeadamente o BES, sim, onde é possível, portanto, que os fundos sejam alocados a esse banco.
Para complementar essa situação, é possível também depositar fundos no Santander, ainda que é o Santander de Espanha, mas portanto é uma entidade também financeira na qual muitos portugueses estão familiarizados. Para complementar, e uma vez que demonstraram aqui interesse em que bancos é que podem ser alocados os fundos, portanto, como eu disse anteriormente, nós trabalhamos ou procuramos trabalhar com as entidades de referência e nesse caso, só para citar alguns nomes, portanto, os clientes poderão alocar fundos no BNP Paribas, no Bank of America, no UBS, no Westpac. Portanto, obviamente que será sempre em contas segregadas. O cliente é que escolhe a entidade financeira onde quer alocar, portanto, escolhe o banco onde quer alocar esses fundos. A Iron tem uma conta mãe junto de todas essas entidades, mas os fundos dos clientes estão completamente segregados dos nossos. E, uma vez mais, portanto, estão também protegidas pelo Fundo de Proteção ao Investidor. Eu gostaria de saber se mais alguns dos participantes têm mais alguma questão que pretenda colocar. Tiago está-nos aqui a perguntar qual o número de registro na CMVM. Essa informação está disponibilizada, portanto, no nosso site em português. Basta ir à secção das regulações e tem um link que redireciona diretamente para o site da CMVM, onde poderão ver descritas e discriminadas todas as licenças que a Iron possui para o mercado português. O David está-nos aqui a colocar uma questão mais técnica e referente a contas demo. Eu creio que, e David, não querendo fugir aqui à pergunta, mas uma vez que é uma pergunta um pouco mais técnica relacionada com a MT5 e com contas demo, eu creio que o ideal seria, portanto, ou reencaminhar essa pergunta para o nosso e-mail, quer o meu ou do Carlos, que iremos disponibilizar, ou então para o seu account manager. Provavelmente já terá sido contactado por ele e será melhor colocar esse tipo de questão. Para o David e os restantes participantes que queiram ficar com os nossos endereços de e-mail para alguma questão que queiram colocar a posteriori ou até para receber aqui os conteúdos, portanto, no meu caso, o meu endereço de e-mail aqui na Iron é jrodrigues@ironfx.com, enquanto que no meu caso é acampos@ironfx.com. Pronto, como eu estava a dizer, qualquer questão que pretendam, qualquer apoio que necessitem aqui na utilização das nossas plataformas, caso não tenham account managers já dedicados, uma vez que isso é também uma das facetas da Iron, é providenciar account managers dedicados a cada cliente, inclusive clientes de contas demo. Portanto, David, se não foste já contactado pelo teu account manager, podes mandar um e-mail que é para mim, que é para o António, que teremos todo o gosto em auxiliar. Ok, pronto, ótimo. Nesse caso, podes contactar o teu account manager e ele, caso não consiga, reencaminhará essa pergunta e terá todo o gosto em auxiliar-te relativamente à tua questão. Eu irei então dar por terminado este primeiro webinário. Foi para nós um prazer estar aqui connosco a partilhar um pouco do nosso conhecimento nesta área. Repito que será o primeiro de uma série de vários. Caso não tenham recebido, portanto, o plano com todas as datas, deverão também contactar os vossos account managers de forma
que façam chegar até vós essas informações e relembro que terão também acesso, portanto, à apresentação deste webinário, do vídeo, uma vez que foi gravado, para caso queiram observar futuramente. Da minha parte e da parte do António, nosso obrigado pela vossa atenção e aproveito para vos desejar um bom fim de semana. Obrigado.